Eu estou aqui meio aprendendo ainda a trabalhar com esse bicho também, né? Então, tudo aqui é meio novidade. A gente descobre aqui no meio do caminho como é que as coisas funcionam. Hoje, 2 de setembro, eu tive a alegria de saber que hoje é Ganesha Chaturthi, né? Eu sempre tenho um carinho enorme por Ganesha. Teve uma época que eu estava mais envolvido numa vibe judaica, né? De fazendo as práticas, estudando Kabbalah, essa coisa toda. E eu lembro que nessa época, e aí eu levava isso super a sério, né? Então, levar a sério para mim era, inclusive, seguir preceitos judaicos de não adorar outros deuses e coisas do gênero, né? Não ter imagens em casa. E eu lembro que nessa época eu ia muito para São Paulo a trabalho, e eu cheguei a morar um tempo em Moema, e no shopping Morumbi tinha um restaurante, era um restaurante e uma loja também, né, de artigos indianos, se chamava Ganesha. E aí tinha uma estátua enorme de Ganesha na porta, né? E aí toda vez que eu entrava lá, eu meio que falava no ouvido dele que só eu e você, né? Ninguém mais precisa saber dessa nossa treta, né? Então, é sempre com muito carinho, né, que eu tenho o Ganesha na minha vida. E fiquei feliz, né, que ia começar no próximo segunda-feira, dia 9. E aí eu vi que ia ficar depois muito para dentro de dezembro, eu resolvi recuar uma semana para poder encaixar direitinho e ficar de boa. Então, aproveitando que temos o dia de Ganesha, né, eu começo aqui saudando o Senhor dos obstáculos, o Senhor dos caminhos, o Senhor da fluidez, o Senhor da sabedoria. Então, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Saudações ao Senhor Ganesha. Daqui a pouco estava fazendo um puja aqui para ele, então estamos aqui devidamente alinhados. Vou começar e as pessoas que forem entrando no meio do caminho estão de boa, eu sou meio chato com horário. Já tem algum tempo já que um monte de gente sempre faz contato. Antes de começar, tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem? Beleza. Eu tirei o óculos porque eu botei aqui uma luz de blogueiro, tá aqui coisa aí ficava na lente, aí vou ficar cheio de bola aqui na lugar, então vamos aqui, mais ou menos cego, mas ok, estamos de boa. Mas já tem bastante tempo que as pessoas pedem para fazer um curso online, né? Então, eu estou sempre em Rio e São Paulo, já fui mais 2 ou 3 vezes a Belo Horizonte, eu me predisponho aí onde tiver quórum para isso. E aí tem sempre gente, mas quando é que você vai fazer uma coisa em Fortaleza? Quando é que vai fazer uma coisa em Brasília? Quando é que vai fazer uma coisa em Porto Alegre? O Rivaldo Jali balançou, eu também queria aqui, né? Mas bem isso. E para mim é uma coisa meio complicada, né? Eu já tive proposta, inclusive, de fazer vídeo, fazer um curso que fosse gravado, mas eu não tinha nenhuma simpatia pela ideia no primeiro momento, porque eu achava esquisito essa coisa de ficar falando sozinho e as pessoas não poderem ter, as pessoas têm a chance de interagir, isso para mim não funciona bem. E por 2 vezes que eu tentei, por 2 vezes deram errado. Tá? Então, assim, tipo, não é para ser, né? Então, uma vez foi com o pessoal em Curitiba, melhor não dar nomes, mas beleza. E aí, coisa assim, eu fui, gravei, aí teve problema porque não tinha uma pessoa para fazer a edição e acabou enrolando, aí eu fiz uma proposta para fazer um outro em outro lugar, e aí também tivemos problemas com relação à edição. Então, assim, eu estava fadado a não rolar. E para mim tinha que ser uma coisa que fosse assim, online, tranquila, com interação. E eu estava me enrolando um pouco com isso, sem saber qual a tecnologia que eu ia utilizar. E aí eu tenho visto tanta gente utilizando o Zoom, e eu falei assim, então vamos testar aí para ver como é que isso funciona. Então, estamos aqui num piloto. Então, eu fiz um anúncio já há algumas semanas, algumas pessoas aderiram de imediato, mas eu acho que sempre pode ter muito mais, até porque online o céu é o limite. Não o limite, porque tem um número X de vagas aqui, mas de qualquer forma, bem mais do que eu tenho de pessoas inscritas. E aí eu resolvi fazer a primeira aula online, porque de repente as pessoas também precisam ter essa visão de como é que funciona, como é que é essa interação. Então, estamos todos aqui aprendendo juntos aqui como é que é esse processo.
E não, o que vai mudar dessa apresentação online para o trabalho que eu faço tradicionalmente ou aqui no Rio, né, ou no Aroche, é que aqui a gente vai ter mais tempo e nesse processo nós vamos ter maior oportunidade de práticas. Quando eu faço o curso tanto aqui no Rio como no Aroche, o Júlio está aqui olhando aqui para a gente, a Cecília também, o pessoal que já passou, Michele, tem uma galera que já fez curso comigo. Eu falo feito um louco durante... Teoricamente era entre 8 horas, aí foram 9, às vezes 10 horas, e ok. No meio do caminho a gente faz um método, que a gente vai destrinchando esse método ao longo do dia, em cima do jogo que a gente propõe, e aí, conforme as cartas vão saindo, né, eu estou fazendo leitura das cartas, né, escrevendo as cartas, e alguém tem lá a carta XYZ, como é que você perguntou, onde caiu, e a gente vai elaborando isso. E existe sempre uma carência, né, de outros métodos, né, como é que eu posso aprimorar mais, então, um pouco por aí. Então, quando a gente faz esse curso extensivo, a gente tem mais tempo de fazer algum tipo de prática, então na minha agenda já tem aqui dias específicos que a gente para e propõe um jogo e aí meio que trabalha esse jogo com um grupo, ok? Começando por onde eu sempre começo, né? O que a gente conhece, de modo geral, da literatura de tarô, é falar que dessas 78 cartas são divididas em 2 grandes grupos. Os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Eu não gosto muito de colocar um 2, porque eu acho que colocar carta numerada e figura da corte como arcano menor e ponto, coloca todo mundo no mesmo balaio, acaba criando distorções clássicas. Eu vejo isso no discurso das pessoas de modo geral. Então, são 3 grupos de cartas, porque cada grupo tem uma função distinta, né? Então, os arcanos maiores formam realmente são a porta de entrada para o estudo do tarô. A gente fala desses 22 arcanos maiores, que são os 22 grandes arquétipos, e você tem uma riqueza simbólica em cada lâmina. Mesmo quando você vai variando aí com os baralhos das mais esquisitos do mundo, mas na matriz, né, lá quando você vai usar um Marcelle, quando você vai usar um Leite, você tem lá, cada coisinha tem no seu lugar uma coisa emblemática ali que quer passar algum tipo de mensagem. Então, essa riqueza dos arcanos maiores permite que a gente utilize para quase qualquer tipo de finalidade. Mas, de um modo geral, né, os arcanos maiores eles funcionam muito bem para dizer qual é o cerne de qualquer questão. Então, se você está jogando com as 78 cartas misturadas, e aí pode cair um arcano maior, ou um arcano maior, um arcano menor, é importante saber que onde caiu esse arcano maior, você está indo na essência, no cerne daquela casa específica, né? Então, o que na sua raiz está motivando a manifestação de alguma coisa dentro daquele jogo, né? Então, se está numa casa favorável, desfavorável, se é o desafio, se é o que está por vir, se está falando de pessoas que estão inseridas no processo, esse arcano maior ele vai falar da real natureza daquele elemento, ok? Se vocês tiverem dúvidas aqui, vocês podem colocando do lado, que eu vou, de vez em quando, vou parar o olho aqui para poder olhar, para ver se tem uma pergunta aqui que eu possa responder. Quando você fala desse grupo de 40 cartas, né, que são as cartas numeradas, essas cartas numeradas elas são divididas em 4 sequências, né? Uma sequência de ouros, uma sequência de espadas, uma sequência de copas, uma sequência de paus. Eu gosto muito dessa coisa de ter um processo que vai do As, que é o que pode vir a ser, até o 10, que é a plena manifestação daquela energia. Essa condição de colocar a carta dessa maneira, de analisar um processo dessa maneira, diz em que estágio a gente se encontra dentro daquela história. Então, de repente, eu estou no começo, eu estou no meio, eu estou no fim, e quando eu entendo qual é essa minha posição, eu tenho com muita clareza qual é o meu passo anterior, né? Então, de onde eu vim, e o que eu preciso fazer para chegar na condição que é a seguinte. As A10, beleza, mas como é que isso se manifesta na minha vida? Isso pode se manifestar
através de ouros, que são as questões práticas, concretas, materiais, tangíveis, mensuráveis, né? Fala do dia a dia, fala da rotina. As pessoas gostam de pensar que ouro só fala de dinheiro, só fala de trabalho, só fala de aquisição de alguma coisa, mas não, é muito raso você ficar só nesse lugar, né? Porque você pode falar de ouros numa relação afetiva, por exemplo, e não venha dizer que a pessoa só está interessada em ganhar o dinheiro, está dando um golpe do baú, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque ouros nessa relação é como essa relação se dá no dia a dia. Qual é a rotina que se estabelece entre esse casal? O que cada um está trocando com o outro? E é percebido, e é mensurado, né? Então, se a pessoa está sempre presente na vida, se sempre liga, se sempre aparece, se sempre faz um mimo, se tem um cuidado, né? Então, o cuidar é uma coisa de terra também. Então, isso é matéria para o próximo curso, né? Mas só para a gente poder entender um pouquinho a riqueza dessa história, né? Ouros pode ser muita coisa, né? Inclusive aquilo que você deixa de legado, enfim, as habilidades que você precisa desenvolver. Então, repertório é farto. Quando a gente tem esse processo de Áries a 10 se manifestando através das espadas, a gente lida com conflitos, a gente lida com sofrimento. É quando o sapato aperta. E o sapato precisa apertar. A gente acha que assim, não, mas o ideal da vida é se todo mundo fosse feliz. Só que se você fosse feliz 100% do tempo, qual seria o desenvolvimento do seu ser? Porque é preciso ter alguma coisa que crie algum tipo de resistência, alguma coisa que crie algum tipo de conforto, para que você possa olhar para dentro. E olhar para dentro, você começa a perceber a sua verdadeira natureza, vai entrar em contato com a sua alma, com o seu propósito, com as coisas que são necessárias, porque é muito natural que a gente se perca no meio do caminho. A gente já se perde desde o momento que nasce, né? A gente tenta atender a demanda de pai, de mãe, depois de professor, dos amigos em torno, das pessoas com quem a gente se relaciona, das pessoas que a gente se apaixona na vida. Então, as dúvidas que surgem, né? As coisas que a gente faz sem ter muita vontade de fazer, mas porque existe uma demanda e existe uma expectativa, então você vai lá e procura fazer isso. Então, quando espadas aparecem num jogo, a gente sabe que tem problema, mas não é também para você olhar essa manifestação de espadas como tragédia, né? Tipo, você está tirando as cartas, as espadas estão aparecendo no jogo, você já faz, que não é isso, né? Você tem que acolher o cliente, saber que ele precisa ser forte naquele momento, ele precisa olhar para alguma coisa que ele está distraído, né? E o judeu tem mania de falar sobre isso, né? Que assim, o maior perigo no deserto é você estar distraído. Para quem não é tão judeu assim, pode assistir Matrix e aí vai entender a mulher de vermelho, né? Então, para quem lembra da cena, né? O Neo está lá distraído com a mulher de vermelho e quando vai ver o agente Smith com uma arma na cabeça. E é isso, a gente precisa estar alerta o tempo inteiro. E a gente precisa estar alerta não só porque acontece fora, mas principalmente porque acontece dentro da gente. Então, como as experiências nos afetam, como o seu corpo reage a determinadas coisas, que circunstâncias fazem com que você amplie ou que circunstâncias fazem com que você encolha. Né? Então, esse tipo de olhar, esse tipo de percepção, entender por que está incomodando, que faz com que você, vira a chave e possa subir mais um degrau. E aí as espadas vão estar sempre presentes. Em cada nível do nosso estágio de evolução, a gente vai encarar com essas situações complicadas, porque fazem parte, né? Essas espadas só acabam quando a gente efetivamente morre. E sabe lá Deus depois que acontece, né? Mas enfim, por aí. Quando a gente fala de copas, e aí de novo, né, a gente tem que lapidar um pouco a leitura clássica, porque as pessoas tendem a ver as cartas de copas como cartas que falam apenas de amor. Então, é amor para cá, amor para lá. Quando você pega o mitológico, você fala de Eros e Psique, então reforça essa história do encontro com o outro. E as cartas de copas falam basicamente de prazer. Prazer, satisfação, plenitude. Né? Então, o que eu faço na vida que me traz um sentido de preenchimento? Eu me sinto importante no sentido de tem sentido aquilo que eu faço no meu trabalho, tem sentido aquilo que eu faço quando eu estou com uma pessoa X, Y, Z, seja um afeto, seja
um parente, seja um amigo, né? Qual é a qualidade desses encontros? Qual o prazer que eu encontro fazendo yoga, qual o prazer que eu encontro estudando história, qual o prazer que eu encontro estudando tarô, qual o prazer que eu encontro exercendo direito, né? Então, a coisa que eu mais pego hoje em dia, e é consequência de toda a nossa estrutura mesmo de evolução curricular, né? São pessoas que já estão lá nos seus 30 e blaus, 40 e tantos, absolutamente insatisfeitas com a profissão que elas exercem, porque escolheram lá com 17, 18 anos, quando a vida era outra coisa. Ninguém tem cabeça para escolher a profissão que vai ser o resto da vida inteira com 17, 18 anos. E alguns fazem seguindo o ritmo dos amigos, outros fazem porque o pai e a mãe exigiram alguma coisa, outros fazem meio na roleta russa, né? Então, eu tinha um amigo, por exemplo, na minha época minha época era segundo grau, né? Mas, enfim, hoje a nomenclatura é diferente. Mas que a gente ria muito porque cada dia ele acordava com uma profissão diferente, né? Então, a gente sempre esperava assim, o que é que vem hoje, né? Então, era coisa que era engenheiro num dia, professor de educação na outra, depois veterinário, e as coisas eram mais aleatórias possíveis. E faz parte desse processo, né? Só que a gente entra, a gente encara lá 4 anos, 5 anos, 7 anos, aí faz mestrado, faz mestrado, doutorado, pós-doc, e a vida vai se avolumando e você depois fica assim, cara, que caminho foi esse que eu tomei? Porque não tem mais nada a ver comigo, né? Então, Copas é encontrar realmente essa taça cheia, né? Essa taça com néctar que revigora, né? Que me traz prazer, me traz satisfação, me traz alegria. A gente está alegre o tempo inteiro? Não, mas a gente precisa ter um fluxo, né? de altos e baixos, onde a gente consegue meio que equilibrar as coisas e ter uma vida que é bacana, né? Bacana para a gente e bacana para o outro, porque quando a gente está com a nossa taça cheia, chega um determinado ponto que a gente transborda. Esse transbordamento traz benefício para quem está ao nosso redor, ok? Por último, pausa, que é outro naipe meio complexo, cada um vai falar uma coisa diferente de pausa, então vai falar de tesão, vai falar de criatividade, vai falar de empreendedorismo e espiritualidade, são temas mais, cada livro que você for encontrar, você vai ter uma referência específica para o naipe de pausa. E, na maioria das vezes, é difícil você costurar uma história do AIS ao 10. Precisa ter essa costura, né? De modo geral, é preciso que a gente entenda que essa vara, esse bastão, sempre vai representar o cetro. Então, o cetro do imperador e da imperatriz, o cetro do rei. Quando você fala dos tempos bíblicos, né, os líderes de cada tribo, ele tinha um bastão. Então, você olhava lá no meio daquela galera toda. Qual o caboclo lá que tem um bastão? Aquele ali é o líder daquela tribo. Você vai lá falar com ele que ele resolve o assunto. Em algumas passagens do Novo Testamento, e aí ferrou porque eu sei pouco dessa parte da história, mas tem passagens, por exemplo, do bastão do José que floresceu, né? Então, de todos os homens que estavam lá, que eram pessoas nobres, eram, sei lá quem, mas eram pessoas específicas, né? Não era pouca coisa para ficar com Maria, mas teve um momento lá que o bastão do José, um bastão solto da árvore, como é que vai sair flor daquilo ali? Saiu e aí ele foi escolhido, né? Então, essa coisa desse bastão, que é também um símbolo fálico, né? Então é uma força de criação, uma força de... Então fala como você exerce o seu poder no mundo, como você consegue manifestar a sua essência, a sua verdade. E aí, conforme a graduação desse bastão, ou você consegue se colocar e fazer com que a sua vontade prevaleça de maneira saudável, ou você é subjugado porque você literalmente não põe pau na mesa na vida, então ferrou, né? Então sempre tem alguém comandando você. Ou se tiver no over, né? Você é esse cara que está baixando o bastão na cabeça de todo mundo, né? Então é um aspecto mais tirânico, né? Porque quer exercer a sua vontade, porque você não respeita ninguém. Então você tem que encontrar dentro das relações como você exerce o seu poder, como você se expressa, como você entra em contato com a sua verdadeira natureza. Arcanos maiores, cartas numeradas,
arcanos da corte, ou figuras da corte, né, como muita gente chama. Os arcanos da corte, eu acabei de dar um curso em São Paulo, próximo agora aqui no Rio, sobre isso também. É o grupo mais negligenciado dentro do estudo taromântico. Você tem autores, né, e professores falando horrores a respeito dos arcanos maiores. O ritmo vai diminuindo quando fala de carta numerada, porque às vezes as pessoas ficam presas ainda em algumas palavras-chave, alguns conceitos da Golden Dawn, ou então alguns baralhos que fazem algumas criatividades lá, e aí você meio que mergulha no que aquele autor quis dizer com aquela carta, e aí isso é sempre um problema sério dentro das discussões. E aí, quando você alcança os arcanos da corte, ferrou. Porque boa parte, inclusive dos profissionais, não sabe exatamente o que dizer dessas 16 lâminas. Então, eu já tive aluno, que às vezes é aluno que já veio de outros professores, ou aluno que estudou, né, é autodidata e tudo mais, que aí quando sai um jogo com o arcano da corte, vai e tira uma outra carta para cobrir, como se fosse, para complementar a leitura. Só complementar a leitura, não, ele esquece a arcano da corte e lê essa segunda carta que tirou. Então, como se o arcano da corte fosse sempre meio café com leite nessa história toda. E os arcanos da corte são extremamente ricos, você consegue fazer leitura, né? Eu jogo sempre com um tabuleiro, e aí quando eu abro o tabuleiro, a primeira coisa que eu faço, o cliente vai e embaralha os arcanos maiores, os menores eu espalho na mesa, né? Abro um leque, e peço a pessoa tirar uma carta de cada vez até que saia o primeiro arcano da corte. Esse arcano da corte vai ser o significador dentro do jogo. Às vezes, só pelo significador, eu já levo ali um tempo, e às vezes esse significador vai costurar todo o discurso, porque ele é extremamente forte dentro do jogo. E aí ele sai com um significador, e aí sai um outro arcano da corte no meio do jogo, meio que sinalizando... Estou vendo o Vitor falando aqui, consegui, graças a Deus. Não, graças a Ganesha. A Ganesha está aqui, pega a mão, vem embora. E aí, às vezes, você tem lá o arcano que a pessoa é, e aí você tem uma indicação no jogo, o arcano que a pessoa deveria ser. Só disso aqui você constrói uma história maravilhosa, porque você, às vezes, tem, é rainha com rainha, mas mudou o naipe, isso já tem uma coisa. Às vezes é um rei e um pajem dentro do mesmo naipe, isso também, né, você está descendo um grau dentro da mesma natureza, ou quando você muda de naipe, isso é rico, né, aguarde o próximo curso, né, o terceiro, que aí a gente vai falar bastante sobre isso, mas realmente é fantástico, né, então assim, não dá para você trabalhar com o arcano da corte e dizer que é um homem moreno, um homem velho, uma criança, é uma mulher que não merece confiança, porque isso é tosco demais, né? Isso faz muito sentido dentro da cartomancia. Né? Eu sempre falo cartomancia, tudo é cartomancia, óbvio, né? Mas toda vez que eu uso a expressão cartomancia, eu estou falando dos baralhos comuns, né? Da baralho de cassino. Né? Então, não cabe mais, né? Parece a ciganinha da praça lá que está ali, pela porta da frente vai entrar alguma coisa, né? Vai ser cuidado com a loura que não presta. Não é isso, né? Quando você fala no arcano da corte, você fala qual a máscara que essa pessoa usa, qual a persona, né, que é a expressão correta, para se relacionar com determinadas questões. Então, eu posso assumir uma máscara, eu posso assumir uma persona como filho, eu posso assumir uma persona quando eu sou um profissional de marketing, eu sou uma persona quando eu sou um professor de tarô ou estou dando uma consulta. Eu não deixo de ser o Marcelo, mas para cada situação, por uma questão consciente ou inconsciente, eu assumo determinadas características para me adaptar ao ambiente. Então, eu posso ser muito despachado, muito bem resolvido em algumas questões, e posso ser tímido com outras, porque eu não tenho domínio, ou porque alguma coisa me constrange, ou porque eu tenho um problema pessoal com aquele tema. E é isso que a gente vai entender, porque quando você trabalha com rei de ouros, com pajem de copas, com uma rainha de espadas, você constrói toda a história que provavelmente essa pessoa traz na vida. E por causa disso ela reage de determinada maneira. E por causa disso você vai saber que não dá para esperar determinadas coisas dessa pessoa, né? Então, se você lida lá com falando uma coisa bem básica aqui, né? Mas você lida com uma corte de ouros, né? Não vou nem entrar no mérito do nível, mas você não dá para pedir para essa pessoa se jogar, para se arriscar.
Porque Ouros quer estabilidade, quer segurança, quer medir cada passo, quer saber onde é que pisa, porque não está aí para perder as coisas por nada. A coisa mais complicada é quando você tem uma pessoa lá cheia de cartas de paus, e ele mesmo sai com um arcano de paus, você fala assim, tenha calma. Paus não vai ter calma nunca nessa vida, sabe? Então, e você tem que saber como administra isso, né? Como é que você fala, como é que você fala com uma pessoa que assim, agora não, aguarda mais um pouco, e o cara tá lá incendiando, ele tá querendo que as coisas se resolvam para ontem, e aí você tem que ter todo o aparato de cartas para você entender como é que você consegue conduzir essa pessoa, para ela poder um pouco abaixar essa temperatura e ter sabedoria para conduzir em direção ao objetivo que ela quer. Estrutura do tarô, 78 cartas, 3 grupos, a gente começa desse ponto. O meu objetivo aqui é exatamente, né, eu devia ter começado falando isso, mas te falo agora, é falar um pouco, fazer algumas considerações iniciais sobre tarô. Então, é isso que eu faço em todos os cursos de arcano maior. E hoje ainda eu falo do arcano do louco. A gente começa a falar dele, e aí o resto só para quem estiver fazendo parte dessa jornada aqui com a gente. Ok? Quando a gente fala da criação, quando a gente fala da origem do tarô, é bom a gente jogar fora 95% das coisas que a gente já ouviu na vida até esse momento. Né? Então, eu divulguei bastante aí nas redes, né, que eu fiz 30 anos de tarô, então nesse período todo eu já ouvi de um tudo. Né? Então, porque Moisés foi iniciado na pirâmide, recebeu as tábuas, né? Aí as tábuas da lei passaram a ser as 22 lâminas dos arcanos maiores. Né? Então, para o judeu se matar quando houve um negócio desse. Foi criado pelos ciganos, veio de Atlântida, não, veio de um Alfa Centauro, né, os Cavaleiros do Zodíaco. Não, esquece tudo isso, porque é misticismo e coisas que as pessoas criam para vender uma fantasia. Né? Então, a gente pode deixar isso tudo de lado. Né? Tem bases hoje, embora a gente não tenha certeza de quem foi o primeiro que fez e fez com qual propósito, está muito claro dentro das pesquisas que são feitas, né, a respeito da origem do tarô, que isso surgiu como um movimento na época da Renascença. As cartas numeradas, né, já existiam já há muito tempo, né, então já vinha da China, Pérsia, todos os muçulmanos, o Mamluque e tudo mais. Então, isso em algum momento entrou na Europa, e aí lá pelo século XV, no norte da Itália, né? Então, o que se fala é que, em algum momento, surgiu um grupo de cartas que eram chamadas de triunfos. Trunfos, né? Ou triunfos. Que, na verdade, nada mais são do que representações gráficas de alegorias que eram muito comuns naquela época. Então, não existe nada discrepante, místico, mágico. Não, eram coisas que eram habituais. Né? Então, o próprio triunfo, né, era uma, como é que se fala, em determinados momentos importantes tinha uma caravana, né, como é que fosse, se fosse na Bahia era um trio elétrico, mas enfim, nós estamos falando na Itália do século XV, mas onde você tinha esses carros alegóricos, né, onde traziam essas imagens e tinha toda uma representação cultural associada a cada uma delas. A gente conhece hoje os 22 arcanos maiores, mas eles nem sempre foram esses. E nem sempre foi essa ordem. Né? Então, teve carta que já desapareceu no meio do caminho, outras surgiram bem depois. Né? Então, no começo não tinha a torre veio aparecer depois, por exemplo. Cartas que eram no começo eram no final era no meio. Então, assim, tudo isso estava lá presente. E as cartas eram utilizadas para entretenimento. Então, era jogos de azar. Existem alguns registros de alguma coisa divinatória, mas porque também já se fazia isso com as cartas numeradas, então não chegava a ser nada muito discrepante, mas também não era nada também muito desenvolvido. Ainda no século XV, se eu não me engano, tem um momento em que a França toma parte da Itália, se eu não me engano, Milão, e é quando o tarô começa a se tornar conhecido também na França.
Quando a gente fala assim, porque aí se criou o tarô de Marseille. O nome tarô de Marseille também foi dado, sei lá, tipo, século XIX e século XX. Lá no começo, ninguém dizia assim, esse aqui é o tarô de Marseille. Eram outros nomes, outras, né? Mas o que acontece é que, efetivamente, na França, foi quando você começou a ter uma padronização das cartas. E como a França, você tinha portos ali que faziam comércio para o mundo inteiro, começou a ser padrão porque começou a sair de lá. E nem precisava ter saído de Marseille, efetivamente, né? Às vezes, as cartas eram impressas em outros lugares, até na Suíça, sei lá o quê, mas acabou tudo tendo esse viés de sair pela França para o resto do mundo. E aí você começa a ter essa padronização do tarô, que vem com 22 cartas, que tem a sequência do mago, papisa, imperatriz, o louco que não tem número, a morte que não tem nome, e por aí vai. Tarô bombando, trend topics na época, todo mundo lá no Twitter, hashtag tarô, partiu tarô, aquela coisa toda. Isso em algum momento cai em declínio. E lá para o século XVIII, você tem, se encontra o Corte de Gebelin, que era um místico, aí você estava numa época de uma certa efervescência das atividades culturais e místicas, né? Então, Corte de Gebelin está escrevendo uma enciclopédia, né, de trocentos volumes, né, que é o Mundo Primitivo, e nessa história toda ele é apresentado ao maço de tarô. E quando ele olha para as cartas, ele fica absolutamente encantado com isso, porque ele diz que assim, o que eu tenho aqui são imagens do livro de Thoth. Se Corte de Gebelin não picaria tão não, a gente nunca vai saber. Mas o fato é que nasceu com ele essa visão mística das cartas. Então ele foi a primeira pessoa a olhar para as lâminas e identificar em cada uma delas uma passagem importante, como significa uma atribuição extraordinária. E a partir dali, e a partir da publicação do Mundo Primitivo e tudo mais, isso acabou se tornando conhecido, várias outras pessoas começaram a se debruçar sobre o tarô, e aí, efetivamente, quando ele começa a ter essa linguagem mágica, mística, começa a ser incorporado pelas grandes ordens iniciáticas, então, e aí mais ou menos tudo que a gente conhece hoje, que a gente tem em referência dos livros. Por que o tarô funciona? Eu não tenho essa resposta e acho dificilmente alguém vai dizer algo razoável. As coisas simplesmente acontecem. Acontece no tarô da mesma maneira que acontece com o Lenormand, como acontece com a Sibila, como acontece com o oráculo do unicórnio que alguém resolver criar, porque você cria algum tipo de linguagem com o seu inconsciente e essas cartas elas traduzem alguma coisa que sabe Deus, né? Mas vai lá e funciona. Você não precisa ter a cigana para poder dizer alguma coisa. Você não precisa ser médium para poder jogar tarô. Você precisa conhecer a ferramenta, conhecer os atributos, e quanto maior o seu repertório, mais fácil vai ser para você jogar. No curso de sábado, por exemplo, eu estava falando um pouquinho sobre a Rainha de Copas, e aí estava dando a minha visão da Rainha de Copas. E dentro da minha visão de Rainha de Copas, eu acho uma bobagem essa questão da rainha guardar um segredo. Isso aí é conversa para outro momento. Mas aí uma menina falou, né? Falou assim, puxa, mas eu joguei para uma pessoa e eu falei, alguma coisa de afeto, o cara era uma rainha de copas. E ela falou assim, ele é um cara ele é uma pessoa que guarda um segredo, parari, parará, aquela coisa toda. E isso fazia sentido. Fazia sentido porque dentro do vocabulário que essa oraculista criou, as cartas vão sair para atender os códigos, né? Então os códigos vão ter que fechar um por um. Então, tem uma história clássica que eu conto, eu até ouvi gente contando essa história como se fosse dela, sendo que essa história de verdade sempre foi minha. Eu, quando estava aprendendo a jogar tarô, eu vivia em várias pessoas que jogavam, o cara joga tarô e feijão. Eu ia lá para fazer, que história é essa de tarô e feijão? O cara fazia, o cara joga com 2 baralhos, o cara joga de cabeça para baixo. Eu ia lá para conhecer as histórias, conhecer o método dessa pessoa, né? E aí, teve uma mulher com quem eu joguei, que ela fez uma mandala astrológica, e aí eu vou encurtar a história, mas assim, tinha um pendurado na casa 4.
E ela falou assim, problemas de infiltração em casa. E eu falei assim, mas que raios, né? E por acaso eu tinha um problema de infiltração. O pior era isso. Mas, com tanta coisa que você vai falar com um pendurado na casa 4, por que você vai falar do raio de uma infiltração dentro de casa? Né? Primeiro que não é nada excepcional, ainda que se tenha infiltração, mas assim, e daí, né? Então se reduziu a isso. E eu fiquei invocado com aquilo, eu conversei com ela, ela falou assim, não, porque para mim, quando o pendurado está na casa 4, é porque tem infiltração na casa, porque casa 4 é a residência, a família, o lar, aquela coisa toda, o pendurado, ela por um motivo achou que, né? Então, enfim, dependendo do baralho, o pendurado está ligado ao elemento água, então, sei lá, a mulher criou um código na cabeça dela. Quando você cria um código na sua cabeça, esse teu código é válido. Por isso que às vezes é complicado quando, por exemplo, eu tinha aqui no Rio as oficinas de tarô. Então, a cada encontro eu levava um método e aí com esse método eu ajudava as pessoas a interpretar, faziam lá os pares e era mais um trabalho para quem já conhece tarô, mas tem dificuldade de desenvolver um linguajar, né? Ficava meio travado, ficava meio tímido. Então, assim, todo mundo era cobaia de todo mundo. Quando tinha algum aluno meu, eu já entrava com o pé na porta, né? Você vai contar. Então, o código que funciona é assim, porque é da maneira que eu ensino, da maneira que eu vejo, da maneira que eu passei para essa pessoa. Mas apareciam pessoas de outros lugares, né? Então, sei lá, a pessoa saía com um 7 de paus no jogo, a primeira coisa que eu falo, o que você falou, o que você viu aqui, como é que é? Marcelo, me ajuda. Tá, então, como para você, qual o significado de 7 de paus? Porque eu não olhava o meu significado, porque afinal de contas é essa pessoa que eu nunca vi na vida que está tirando o jogo, então eu tenho que saber qual o código dela, eu entendia qual era os atributos que ela tinha na cabeça, e com esses atributos eu ajudava ela a costurar um discurso com o restante das cartas. Porque eu tenho que respeitar isso, eu não posso entrar direto em cima de uma coisa minha, se eu estou ali, quem tirou a carta foi uma outra pessoa. Tá claro isso para vocês? Beleza. Então as cartas funcionam e a gente não sabe por quê. Dentro dessa funcionalidade das cartas do tarô, qual o uso que a gente pode fazer delas? Então, eu gosto de ver isso em 3 coisas também, né? Uma delas é exatamente a questão da previsão, que é o que é mais conhecido. Tá. Estou vendo aqui o Júlio falando, né? Já vi pessoas somando a data de nascimento para verificar qual o arcano maior que representa o consulente. O que eu acho disso? Existe um trabalho em cima de arcano pessoal. Eu sempre achei meio tosco essa coisa de juntar a data de nascimento ou juntar o nome da pessoa e definir, né? Você é o louco, você é o diabo, você é a morte, ou qualquer coisa que o vale. Eu achava que era alguma coisa meio horóscopo, uma coisa meio de almanaque. Era meio estranho. E aí eu conheci 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu conheci o Jaime Alves. O Jaime Alves é um tarólogo chileno. Eu estava fazendo uma palestra sobre tabuleiro. E ele disse, nossa, mas eu faço exatamente igual. Eu falei assim, eu parei para assistir a palestra dele, né? E aí descobri que não era o tabuleiro da maneira que eu fazia. Ele faz o cálculo... Ele faz o cálculo em cima da data de nascimento da pessoa. Então, sei lá, fez lá a conta e a pessoa é temperança. Dentro do tabuleiro, ele coloca a temperança na casa do mago. E aí, se a temperança está na casa do mago, o diabo está na casa da papisa, a torre está na casa da imperatriz, a estrela está na casa do imperador, vai na sequência até que a carta do louco, né, que geralmente é a carta que fica de fora, vai ser a morte. E aí ele não lê o que ele fala que é o arcano pessoal, ele até pauta um pouco nessa questão do arcano pessoal, mas ele acaba lendo o tabuleiro inteiro, que é o que eu dou o curso hoje, chamando de tabuleiro pessoal. E aí, não é que você possa definir as pessoas para aquele arcano, mas você traz vários insights. Então, o Júlio mesmo fez o curso comigo lá em São Paulo. A gente teve nossas experiências lá com um grupo, né? E era legal porque é um grupo de tarólogos, então você não tem como enganar os outros, né? Então cada um assim, provavelmente assim, assado, como é que é a tua experiência de trabalho, como é que é a relação com o pai, com mãe, e a gente descobriu muita coisa. Eu descobri muita coisa sobre o meu jogo, porque é ruim a gente fazer uma autoavaliação às vezes, né? E aí tinha uma pessoa no grupo que é um arcano igual ao meu,
E eu não só foi legal porque eu fui falar dela e aí foram vir mais ideias para mim, como as outras pessoas foram dando palpite, eu falei, putz, isso aqui eu não tinha pegado, isso aqui, nossa, que bacana isso aqui. Então, foi uma experiência bem rica esse primeiro encontro do tabuleiro pessoal. Então, é possível, só não dá para poder taxar as pessoas. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, né, e é um dos tópicos aqui de quando a gente fala as considerações iniciais, é que não dá para você considerar o tarô como separar o tarô em cartas boas e cartas ruins. As cartas são as cartas. Você vai ter coisas boas, vai ter coisas ruins em cada uma delas. E aí tem a nomenclatura tradicional dos livros, né? Tem lá, você tem pequenas definições daquele arcano, aí você coloca o arcano na sombra ou o arcano na luz, ou então aspectos positivos e aspectos negativos. Na verdade, tem ali uns 50 tons de cinza, né? Então, o que eu gosto de falar, de modo geral, é que você tem uma expressão desse arcano que é uma expressão saudável, que é a excelência daquele arcano. Então, você pode ter a excelência da lua, você pode ter a excelência do pendurado, você pode ter a excelência do 10 de espadas, cartas que são tidas como ruins, mas, puxa, você pode manifestar aquilo ali da melhor forma possível para o seu benefício, o benefício de outras pessoas, para poder resolver uma questão, e está ótimo. Em contraponto a essa condição saudável, você tem uma condição deteriorada, uma condição doente ou pouco desenvolvida, aí não adianta você ter a carta do sol, porque é um sol detonado, não adianta ter a carta do carro, é um carro ruim. Então, e aí você, entre esse maravilhoso e esse péssimo, você tem aqui um nível intermediário, que é onde mais ou menos todo mundo está, que às vezes a gente está acertando, às vezes a gente pisa na jaca, a gente acerta de novo, depois escorrega no quiabo. E é um pouco isso, mas entender essas três faixas é fundamental. Então, quando eu falo que alguém é a torre, você tem que pensar que ela pode manifestar pelo menos 3 níveis dessa torre. E a gente vai conversar com essa pessoa, vai ver como ela está trabalhando o momento da vida dela, se ela é uma pessoa que desenvolve um trabalho de autoconhecimento, e aí talvez ela esteja exercendo a torre na melhor performance possível. Se ela é uma pessoa que está meio obliterada, está meio passando por problemas, que consegue se resolver, ainda está na fase que coloca a culpa no mundo, ela é sempre a vítima, provavelmente ela está naquela torre lá mal, né? Porque, nossa, não, nada para mim dá certo, as minhas coisas todas morrem na praia, quando eu estou muito bem, eu tomo uma rasteira, eu de novo desmancho. A gente vai entender isso, tá? Então, não sei se eu respondi aqui o Júlio Cláudio. Júlio Cláudio é nome de imperador romano, né? Isso aqui não é pouca coisa, não. Então, qualquer outra coisa a gente vai complementando aqui. Vi isso no livro do Anthony Luiz, o livro Completo do Tarô. Beleza. Anthony Luiz é um autor que eu já conheço já há alguns anos e ele tem algumas coisas boas, inclusive o Tarô Plain and Simple, que eu acho que tem em português também, não tenho certeza, mas o Plain and Simple é muito antigo, no tempo de Orkut ainda. E o Plain and Simple chegou a ser um campeão de vendas, alguma coisa assim, do gênero. Há pouquíssimo tempo, eu curioso, resolvi comprar o e-book, estava baratinho na Amazon, e eu não folheei. Eu andei dando uma olhada no livro completo do Tarô, que acabou de ser lançado em português, e tem coisas ali que eu acho estranhas, né? Então, ele é uma dessas pessoas que coloca a figura da corte dizendo que pajem de paus é alguém que traz boas notícias, ou então é um estrangeiro. Aí, quando eu olho isso aqui, eu fico, dá uma certa brochada. Eu não cheguei a olhar todo o resto, mas, enfim, prometo fazer isso também para poder ter uma avaliação mais criteriosa. Então, tá. Previsão. Então, a gente olha tarô e o tarô realmente pode dizer para você, esse meu relacionamento tem futuro, eu estou me candidatando a uma determinada vaga, eu tenho chance de passar, eu vou fazer uma viagem para Grécia ou para Taubaté, sabe lá Deus. Né? Então, assim, o que eu posso esperar dessa viagem? Né? O que vai ter de bom, de ruim nessa viagem? Eu preciso estar atento a essa viagem. O tarô vai pontuar e vai dizer de oportunidades e desafios no meio do caminho, coisas que você precisa estar atenta, qual a sua disposição, de repente, como é que você está nessa viagem, para fazer essa viagem, né? Ou como é que você vai voltar dessa viagem. Então, isso tudo é preditivo. E, ok, funciona. Todo mundo que procura um tarólogo está querendo saber exatamente disso, né? Então,
A gente não pode se iludir, vem aqui para desenvolver meu autoconhecimento. Não, a pessoa está aqui porque está preocupada com dinheiro, preocupada com trabalho, preocupada com amor, ou porque tem alguém que está doente na família. São os buracos que a gente meio que tropeça na vida da gente. Então, eu, vocês, né, cada um sempre vai procurar alguém no momento que a vida dá fica esquisita, né? Ninguém sai de casa, o nosso dia hoje está tão bom, vou ligar para um tarólogo, vou ligar para um astrólogo só para poder ver né, como é que pode ficar melhor. Não, a pessoa está mal e aí vai lá gastar o dinheiro dela para poder ouvir um conselho. Então, alguma coisa que sirva de alento, né? A pessoa geralmente quer ouvir isso vai se resolver, né? Isso vai resolver de uma maneira X, Y, Z, ou qualquer coisa que eu valha. Então, tem um lado que eu considero mais rico, é quando o tarô fala da pessoa. Então, quando ele fala da pessoa, por que eu me relaciono com mulheres que me traem? Por que eu me relaciono com homens que têm problema com álcool? Por que toda vez que eu entro, por que eu não consigo dar certo em emprego nenhum? Por que, seja lá qual for o escopo da sua questão, ao invés de olhar para fora, eu procuro olhar para dentro. Então, o que em mim faz com que eu sempre atraia, né? Eu sou um imã de mulheres que vão me trair em algum momento. Todas as mulheres traem? Não. Por que eu só encontro mulheres que vão me trair? Preciso entender por onde é que vem essa história. O que em mim faz com que eu atraia pessoas que vão me levar a ter esse tipo de experiência? Por que dentro do trabalho as pessoas estão sempre fazendo fofoca de mim e essa fofoca em algum momento acaba me detonando, eu sou mandado embora por uma coisa que eu não fiz? Tem que entender onde é que está a sua situação, o que faz com que você tenha esse tipo de experiência. Então, esse lado que aconselha do tarô, esse lado que fala da reforma interna, para mim é fundamental. Marcelo, mas é um tarô terapia? Eu, particularmente, eu tenho horror a essa expressão. Então, desculpe se alguém aí usa, se apresenta dessa maneira, mas eu acho muito complicado porque, às vezes, aparecem... eu tenho clientes que têm problemas sérios que precisam desenvolver com um psicoterapeuta e ela acha que fazer tarô resolve. Fazer tarô é uma conversa de 1 hora e meia, 2 horas, a pessoa vai embora e ela vai voltar, sabe lá Deus quando. Então, quando eu penso na palavra terapia, eu penso num processo que é contínuo, né? Eu tenho um acompanhamento, eu tenho um desenvolvimento, que é alguém que me acompanha, me orienta e me belisca onde precisa e beleza. Eu ouvi uma definição do outro dia que eu gosto muito. Eu ia gravar um vídeo desse para o Instagram, mas acho que eu não gravei. Estou ficando velho, eu não lembro mais das coisas, mas... Enfim, se não for, eu conto de novo, não sei se alguém já viu, mas, enfim, eu vi um exemplo dessa pessoa que não estava nem falando de tarô nem nada, estava falando de uma outra história, mas achei que, na hora que ele disse assim, putz, o tal do tarô terapêutico, perfeito. Então, vamos supor que você está passando por um período muito ruim na vida. Você está ferrado, putz, a mulher te abandonou, o trabalho está uma merda, o dinheiro não está rolando, você está na lona, né? Tipo, ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Marisa, né? Aquela coisa do meu mundo caiu, me fez ficar assim, bem por aí. E aí, nessa altura do campeonato, você tem um amigo que, puta, é muito bom, muito seu amigo, uma pessoa que gosta muito de você, alguém que tem grana, e fala assim, putz, Marcelo, faz o seguinte, eu vou te mandar, final de semana, para um hotel fazenda, sei lá, dos Hare Krishna, qualquer coisa que valha. Você vai para lá, um lugar maravilhoso, é paradisíaco, você vai comer muito bem, você vai ter atividades físicas bacanas, você vai encontrar um monte de gente bonita, um monte de gente inteligente, você tem inúmeras atividades, você vai poder fazer massagem com pedra quente, você vai poder subir árvore, fazer trekking, vai poder nadar. Putz, então assim, eu vou ter e você olha, e é tudo zero, você não vai pagar absolutamente nada, você pode comer o que você quiser, você pode fazer qualquer atividade, que você vai lá que a conta está a conta para minha conta é uma frase ruim, né? Mas enfim, as despesas estão por minha conta. Então, beleza. Aí eu resolvo topar essa experiência. Meu final de semana é maravilhoso. Eu saio de lá na segunda-feira de manhã me sentindo outra pessoa. Só que aí quando eu volto, né? Quando eu saio dessa bolha, eu volto para as questões do dia a dia, né? Mulher, filho, trabalho,
conta para pagar. E aí, assim, eu ainda vou ter um pequeno lastro, porque eu ainda estou numa vibe super boa, só que aos poucos eu vou lá de novo caindo, porque a vida demanda essas coisas e não foi feita nenhuma reforma íntima. Essa pessoa que está apontando, dando esse exemplo, falou assim, olha, o final de semana foi terapêutico. Então, se deu um boom, opa! Né? Então, é como se no meio do deserto você encontrasse um oásis. Só que você precisa caminhar. Então, quando fala sobre tarô terapêutico, que causa um certo desconforto, nem era para falar falando disso, mas já comecei, agora vou. Mas causa um certo desconforto porque, primeiro, a gente não tem formação psicológica para tomar conta dessa situação. E mesmo que alguém fale, não, mas você pode aqui vir toda semana para a gente conversar, para tirar carta de novo, não, sabe? Não é assim que funciona. Então, apesar disso, apesar de eu ser contra esse tarô terapêutico, eu acho que o tarô muitas vezes abre algumas caixinhas que são extremamente importantes. Quando eu falo do tarô do ponto cego, é exatamente o que você não está percebendo. Né? Então, no final de semana, quando eu dou curso, né, a Marília gosta de dizer que eu sou Forrest Gump, que eu tenho história a dar de pau, mas é verdade. Né? Então, eu vou meio elaborando os meus atendimentos, essa coisa toda, então tem um repertório vasto de casos. E às vezes você pega a pessoa num pulo ali, né? Então, o exemplo que eu estava dando nesse final de semana, um deles, né, foi na pessoa que estava muito preocupada em conseguir um emprego melhor, um emprego que tivesse não era nem um emprego melhor no que diz respeito à qualidade, era um emprego melhor que pagasse mais. A pessoa queria receber mais do seu salário, porque recebendo mais do seu salário, ela poderia pagar a escola das crianças, porque estava numa situação meio difícil e para não ter que mudar da escola, a mãe se prontificou assim, não, pode deixar que segura a onda aí nas outras coisas, que a escola das crianças eu pago. Sendo que essa mãe dava muito palpite na vida dessa pessoa. E ela queria, então, ganhar mais para poder pagar o colégio das crianças, porque pagando o colégio das crianças, a mãe não daria mais opinião. Putz, e aí o jogo abriu lá exatamente essa relação de mãe e filha, que assim, depende de ganhar mais ou não. Porque se a mãe já dava palpite antes, sempre. Qual a chance dela parar de dar palpite depois? Nenhuma. Então, vamos combinar que não tem a ver com você ganhar mais. Então, vamos focar o problema onde tem que ser focado, que é a sua relação com a mãe. Você já é uma mulher feita, você já tem 2 crianças, você não pode ainda se comportar como se fosse uma menininha diante da sua mãe. E o jogo falava exatamente isso, né? Colocava essa mulher como se fosse um pajem de copas, que é essa coisa que ela se infantilizava diante da mãe. Então, ela tinha um medo de se colocar, tinha medo de... Né? Ela ainda achava como se fosse meio que acuada. E é isso, né? Então, assim, não é um trabalho de psicólogo mais elaborado, mas, putz, caiu uma ficha aqui e aquela ficha já pode ser material rico ou para ela desenvolver alguma coisa ou para levar esse assunto para o psicólogo e assim vamos elaborar, vamos trabalhar isso, vamos ver como é que essa coisa onde vai parar. Eu tenho alguns amigos psicólogos que mandam para mim cliente porque faz parte do processo, né? Eu, como psicólogo, eu não posso chegar e dizer é isso. Eu tenho que levar o cliente a ele sozinho perceber onde é que ele está caindo no erro, né? Então, conduzir o cliente para que ele descubra. Então, em algum momento, ele conversa, aquela coisa toda, putz, agora cheguei à conclusão que... Né? Então, as intervenções diretas de um psicólogo costumam ser muito pontuais, até porque existe uma certa delicadeza no processo, né? Então, eu gosto muito de uma amiga que ela fala que já fiz terapia várias vezes. Mas várias vezes por quê? Né? Você não se adapta e vai para outro, não se adapta e vai para outro. Não, é sempre o mesmo. Mas como assim? Você vai e volta sempre do mesmo? Não, quando chega num assunto que eu sei que que eu não quero lidar, eu caio fora, aí volto, sei lá, meses depois, eu acho que... Então, assim, o terapeuta ele tem que ter esse cuidado, né? Tem que saber qual o momento certo que ele vai poder fazer uma intervenção, que a pessoa está preparada para poder receber aquele dado e processar aquele assunto junto com ele. Quando essas pessoas mandam o cliente para mim, e elas não falam nada do que se trata, assim, olha só, Marcelo, estou te recomendando o fulano, vai te procurar aí, sabe que já é paciente meu. Ou às vezes não fala nada, a pessoa chega comigo e no meio do assunto fala, porque eu sou paciente da doutora fulana, enfim. O tarô tem essa coisa meio de fazer esse pé na porta, porque a gente fala que está nas cartas.
E se aparece nas cartas, a pessoa está preparada para ouvir isso. Então, eu canso de preparar, às vezes, temas, né, os temas que surgem numa consulta, que são temas que vão ser trabalhados lá dentro do processo terapêutico convencional, não importa qual seja a escola que o terapeuta siga, mas é um pouco por aí, né? Então, quando a gente fala desse tarô com autoconhecimento, é bem por esse viés. A terceira finalidade do tarô, eu vejo que é um processo de autorrealização. Várias escolas iniciáticas se apropriaram da sequência das cartas e criaram um processo. Então, o louco é essa criatura que vai navegar entre os 21 arcanos e com cada arcano ele vai aprender alguma coisa. Às vezes, eu questiono muito alguns profissionais do tarô que às vezes tem atitudes que são muito esquisitas, né? São atitudes às vezes mesquinhas ou, enfim, o meu pensamento quando eu constato algumas situações ou quando alguém me conta alguma história é que a pessoa fala do tarô, mas ela não vive o tarô. Porque quando você vive o tarô, obviamente ninguém é perfeito, a gente pisa na jaca de vez em quando, né? Todo mundo lá tem lá os seus... Somos todos quebrados em algum momento, né? Enfim, eu não estou falando que o tarólogo é a oitava maravilha do universo, mas certamente já não era mais para fazer algumas coisas, porque o tarô traz essa estrutura. Então, você aprende o que é ser um mago, você aprende o que é ser uma papisa, você aprende o que é uma imperatriz, porque esses 22 arcanos estão dentro da gente. E a gente precisa acessar essa informação. A gente precisa saber que tipo de imperador eu sou, que tipo de enamorado eu sou, como é que eu estou trabalhando meu carro, como é que funcionam as minhas balanças na justiça, como é que funcionam as minhas ânforas na temperança, né? O que me coloca numa condição de pendurado. E é isso. Conforme você vai passando pelas cartas e aprendendo o que elas têm para ensinar, a gente sempre cresce um pouquinho. Aí você faz um processo que vai lá do mago até o mundo, aí daqui a pouco você começa de novo numa outra espiral, né, que a informação básica que tem, né? Então, sempre o crescimento espiralado, que a gente vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, né? E até onde é possível alcançar dentro dessa existência, né? Com o orar e vigiar, né? Então, é isso. Você está o tempo todo olhando as cartas, né? E eu acho fantástico, porque eu sou naturalmente meio maluco, né? Então, assim, tudo que eu leio, eu acabo trazendo uma associação com o tarô, né? Então, eu participo das aulas mais variadas, né? De assuntos diferentes, eu estou lendo livros que também são temáticas diversificadas, e eu às vezes anoto, isso aqui é uma estrela, isso aqui é um 9 de espadas, isso aqui é uma torre, isso aqui é um 3 de paus, porque a verdade, né? O conhecimento é um só que ele é vestido com diversas roupas diferentes. E se você consegue reconhecer essas coisas no tarô, você aumenta o seu repertório, né? Então, quem faz curso comigo cansa de ouvir falando de budismo, de judaísmo, de psicologia, ou da ribimboca da parafuseta, porque são coisas que eu vou passando, eu vou recolhendo, e assim, olha, isso aqui tem a ver, tal lugar fala dessa maneira, tem uma correlação com isso, e aí vai ficando tudo muito mais rico. E a gente vai crescendo, a gente vai se aprimorando, né? Eu estou fazendo uma formação agora de um assunto que eu não entendo absolutamente nada, né? Estou começando a aprender, e eu falava com amigos que eu achava engraçado, porque eu falava assim, isso aqui o budismo fala isso aqui o judaísmo fala aquilo, isso aqui no tarô é tal coisa, porque a gente aprende a fazer essas correlações, né? Então, você não precisa fazer parte de uma escola iniciática propriamente dita, né? Não precisa fazer uma parte do Golden Dawn, uma Otto, ou qualquer coisa que o valha. Mas se você aprende o tarô, se você entende o que cada uma das cartas tem para ensinar para a sua vida, você começa a reconhecer o tarô nas pessoas, o tarô nas circunstâncias, e olhando pessoas e circunstâncias alinhadas com aquelas cartas, você só sabe exatamente como conduzir melhor a situação. E quando você se percebe, você também sabe, opa, peraí, onde é que eu estou caindo nesse lugar? E aí você vai com consciência e muda. Beleza? Perguntas frequentes com relação ao tarô é sobre qual baralho utilizar. Eu acho que para aprender, é fundamental que você realmente aprenda com o Marcelle e com o Waite. Geralmente eu recomendo o Waite porque quando a gente vai estudar os arcanos menores,
é mais fácil você identificar as cartas pelas ilustrações. Quando eu comecei a dar aula de tarô, eu tinha o hábito, inclusive o nome do curso era Desconstituindo Imagens, né? Então, vamos falar dos arcanos menores sem ficar preso à ilustração dos baralhos, porque a gente tem um processo, tem um padrão a ser entendido. Aí eu mostrava lá uma ilustração do 3 de paus, eu falei assim, mas qual é a imagem do 3 de paus? Aí falava a imagem do 3 de paus. O 5 de ouros. Mas qual é a imagem do 5 de ouros? Eu falei, então cacete, vamos direto usar o weight, porque aí todo mundo já olha, ninguém pergunta mais nada. E ok, tudo bem. Então, em alguns momentos eu vou concordar com o weight, em alguns momentos eu vou discordar, vai ser elaborado dentro do caminho, mas assim, é a nomenclatura clássica. Você vai pegar lá o tarô dos gnomos, o tarô dos unicórnios, você vai pegar... não vou falar mal do tarô mitológico, não, né? Mas você tem vários tarôs mitológicos por aí, né? Seja lá qual for a vertente, né? Seja greco-romana, seja indiana, que aí você pegue dentro do Senhor dos Anéis ou qualquer coisa que o valha, rola sempre uma forçação de barra. Porque em algum momento você está falando de quem? Você está falando do arcano, do tarô, ou você está falando daquele mito que você está tentando encaixar ali? Eu tenho um exemplo clássico, né, que é falar exatamente do mitológico, que uma coisa é você falar do carro e outra coisa é você falar de Marte. Então, você falar do carro e dizer que a pessoa que está com o carro é alguém briguento, isso não é verdade, porque briguento é o Marte, sabe? Então, é importante fazer essa distinção. E, às vezes, o baralho temático ele atrapalha. Você condena por completo o baralho temático? Não, mas aprende no básico, aprende no clássico, e depois você usa o que você quiser. Aí pode ser Hello Kitty, pode ser dos Smurfs, pode ser do Thundercat, pode ser, sabe? Não tem problema. Mas isso atrapalha. A não ser que você queira pegar esse outro tarô e adote as referências dele como se fosse o seu parâmetro e morreu o assunto. Então, outro exemplo que eu dou com frequência é o Wildwood Tarot, que é um baralho que eu gosto, porque ele é desenhado por um artista que eu admiro, né, que é o Will Borderton, mas o Wildwood Tarot, os arcanos menores são completamente diferentes. E aí, para mim, fica muito complicado falar uma coisa, que é a coisa que eu tenho para aquela carta, e olhar para a imagem e ter outra completamente diferente. Se eu não me engano, é o 7 de ouros, se eu não me engano, que é um cara deitado num círculo de pedras, um cara está ferido, deitado num círculo de pedras, e tem lá um xamã lá meio que rezando. A carta está escrito cura. Como é que eu vou falar dos atributos que eu tenho do 7 de ouros, olhando para um cara deitado num círculo de pedras? Fica complicado. Eu acabei fazendo isso com relação ao Alquímico Tarot, que é um baralho que eu gosto da ilustração do Robert Place, e no meio das leituras eu comecei a perceber, né, assim, eu falo que o Robert Place colocou para aquela carta, eu falo que eu acho que ela funciona. E aí eu meio que comecei a arriscar, meio que sentindo meio que o campo ali na hora onde eu arriscava. Então, hoje eu uso mais a nomenclatura do Robert Place do que a minha própria nomenclatura, mas eu faço específico com ele. E eu não vou aprender 15 nomenclaturas diferentes para cada um dos 15 baralhos que passam pela minha vida. Então, essa sessão eu abro para o alquímico, porque eu gosto da temática alquímica, porque eu trabalho com essa referência destrinchando para outras coisas, e aí, beleza. Mas, para isso, não. Então, vamos ficar lá no clássico, que é melhor para aprender. Aí, quando você está safo, quando você lida com isso com o pé nas costas, aí você usa o baralho que você quiser. Já várias pessoas escrevendo para mim, perguntando qual baralho eu deveria comprar para fazer parte do curso. Marcelo e Waite. Tá? O Waite é mais fácil de encontrar. Quando chegar nos arcanos menores, facilita a questão da ilustração. Então, fica aí a dica, porque é legal. Eu geralmente sou meio esculhambado falando as coisas, mas às vezes eu fiz uma listinha aqui para não me perder. Então, eu já falei de tudo aqui, não estava nem olhando, mas eu já passei por todas as questões. Uma delas é sobre tarô, se é razão ou intuição. Eu acho que é a combinação das duas coisas. Então, não dá para você chegar, olhar para a carta e dizer assim, é o que você está vendo. A gente vai discordar de mim com relação a isso, mas eu acho que tem que ter uma bagagem inicial. E aí, de novo, eu conto as minhas histórias de sempre, né? Eu sempre fui muito cabeção, sempre fui muito analítico da história do tarô e dos atributos da lâmina. Na medida em que eu comecei a jogar com maior frequência, em algum momento passava uma outra história na minha cabeça.
Eu ficava assim, cara, mas o que está aqui não pode ser isso que está passando na minha cabeça, né? Porque o significado da carta, os atributos são esses, esses e esses. E aí o cara conversando ali com a pessoa, daqui a pouco a pessoa falava alguma coisa, exatamente o que tinha passado pela minha cabeça, e eu, putz, deixei de marcar ponto, sacanagem. E aí você vai pegando o jeito, assim, agora isso aqui deixa eu arriscar um pouquinho. Aí você tem uma coisa que configura, você vai e arrisca e, putz, marca ponto lá de novo. E aí, então, 30 anos depois, né, eu falo muito que eu deixo a boca falar, né? Então, eu tenho o hábito de, quando eu abro o jogo, eu abro todas as cartas, eu não vou virando uma de cada vez, então já fica aquele painel na minha frente e eu vou navegando com os olhos ali pelas cartas e vou contando a história. Às vezes eu sou absolutamente coerente com o atributo da lâmina, às vezes vem uma história na minha cabeça e eu sigo aquele fluxo porque eu já aprendi a confiar nas cartas, aprendi a confiar na minha intuição. Então é isso. Mas não dá para só fazer eu criei na minha cabeça. Quando eu comecei a montar os cursos do tabuleiro, aí comecei a montar uns grupos no Facebook, né, para aliás, quem se cadastrar para o curso também vai ser inserido num grupo específico no Facebook dos Arcanos Maiores, que é um espaço onde as pessoas trocam experiência e às vezes levam dúvidas e tudo mais. E aí, às vezes, as pessoas colocavam lá um tabuleiro e aí falavam assim, tirei esse tabuleiro para minha amiga, né? Tipo, a minha amiga lá está precisando, eu fiz. E aí, às vezes, eu estava na rua e eu parava para poder ver o que estava rolando lá no grupo, e assim, essa mulher aqui é uma vagabunda, não vale nada, não sei o que, tudo mais, cacete, né? Eu falei, olha, ninguém fala nada até eu voltar para chegar em casa. Assim, de onde é que você tirou isso? Porque não tinha nenhuma história ali que justificasse aquela leitura. E a pessoa, não, eu saí lendo por aqui. Não, cara, o tabuleiro a gente tem um beabá, você vai começando, vai baby steps, aí você vai vai crescendo, e daqui a pouco você está correndo, e daqui a pouco, beleza. Mas não dá para simplesmente pegar uma diagonal e falar qualquer bobagem. Você corre o risco de errar muito. E num grupo que a gente faz, né, você acaba ofendendo pessoas necessariamente, né? Porque como fala assim, é de alguém, você não sabe quem é, você se autoriza a falar qualquer tipo de asneira e até ser ofensivo com as pessoas, sendo que às vezes o próprio jogo está ali, né? A pessoa do jogo está ali presente, ouvindo toda essa bobagem. Então, assim, você cria a base, em cima dessa base você começa a criar a questão da intuição, ela te leva para lugares diferentes. Mal comparando, mas trazendo isso para a mesa, eu lembro uma vez de uma pessoa que incorporava uma entidade, e aí eu já tive a oportunidade de conversar com essa pessoa incorporada, e essa entidade dizia assim, que botava lá o cavalo dela para estudar, porque ele precisava do repertório do cavalo, né, do médium, para poder falar das coisas, porque senão eu não posso falar aqui de planta, por exemplo, se o fulano aqui não sabe nada do planta, sabe? Mal sabe esse saquinho de chá de erva doce, né? Mas sim, é isso. Então, você vai estudar sobre tal assunto, vai estudar sobre qual assunto, porque uma vez que a pessoa sabe que ele lida com aquilo ali, tem a base também para a entidade poder desenvolver qualquer outro tipo de habilidade. Eu acho que de novo, né, mal comparando, é um pouco isso. Então, você cria uma base de conhecimento, em cima dessa base de conhecimento, você dá um salto para outras coisas que surgem por aí. Tem umas coisas que eu falo sempre aqui, mas eu vou meio que passar batido, já são 9 horas, 9h10, que é sobre rituais com tarô, métodos e procedimentos de leitura, né? Então, quem engrenar no curso, a gente fala sobre isso em algum momento. Eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem agora para efetivamente entrar no universo do tarô, falando do louco. Não sei se todo mundo conhece a referência do septenário, né? Então, vários autores dividem os arcanos maiores em 3 linhas de 7 cartas. O louco fica de fora. Então, na primeira linha você tem do mago ao carro. Na segunda linha você tem da justiça, e justiça para mim é sempre 8. Então, você tem da justiça até a temperança. E aí, na terceira linha, você tem do diabo até o mundo. O louco ele vai fazer essa navegação por cada um desses arcanos para se desenvolver, como eu já falei antes. Esse processo da primeira linha, que vai do mago até o carro,
é dito que corresponde ao desenvolvimento da individualidade. Então, no mago, essa pessoa aprende a se posicionar no mundo, aprende a se posicionar no mundo não, aprende a perceber qual a posição que ela ocupa no mundo. Então, é sempre um olhar para fora, um olhar de quais as habilidades que eu tenho para fazer essa jornada. Quando eu encontro com a papisa, eu tenho um olhar para dentro. Então, não é só a experiência que eu vivencio, mas o que essa experiência, de que forma essa experiência me afeta. Então, mago e papisa é o olhar para fora e o olhar para dentro. Aqui, de uma maneira super rasa, só para a gente poder entender mais ou menos essa sequência. Quando eu encontro com a imperatriz, eu, o imperador, de alguma maneira, eu estou falando do pai e da mãe. Então, os atributos da mãe, de nutrição, de cuidado, de prosperidade, o mundo das ideias, né? E quando eu encontro o imperador, eu falo da matéria, falo da construção, essas ideias que elas ganham forma, o poder que eu exerço no mundo, por aí vai. Quando eu encontro o Papa, eu falo não apenas da comunicação com o sagrado, através dos dogmas e tudo mais, mas o Papa também fala sobre a moralidade. Como é que o mundo funciona, o que é aceito, o que não é aceito, o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, e por aí vai. E aí, eis que esse caboclo se apaixona. Quando ele se apaixona, ele é o momento em que ele é levado pela libido, ou ele se aventura para uma coisa nova, ou ele ainda continua preso a tudo aquilo que aprendeu e disseram que era para ele fazer assim ou assado. Então, esse momento de enamorado, e aí eu gosto muito mais do enamorado do Marcelo do que o enamorado do Waite, esse momento de que você chegou na encruzilhada. A gente tem mania de falar de bifurcação, né, que é um rapaz com duas mulheres, mas poderiam ser 10 mulheres, 20 mulheres, né? Não pensando em mulher, mas pensando em possibilidades que a vida tem para você. Então, você continua pensando com a cabeça das pessoas que vieram te trazendo até aqui, ou você vai parar para pensar com a sua própria cabeça e seguir o caminho que é para onde seu coração te leva. E aí, quando você faz essa escolha, você segue o seu caminho, que é a carta do carro. Né? Você toma uma direção. Então, de todas essas 4 possibilidades, eu escolhi a terceira, eu pago para ver o que essa terceira tem para me oferecer. Quando eu tomo esse rumo da terceira possibilidade, eu desço para a segunda linha. Nessa segunda linha, a primeira arcana que eu encontro é a justiça. Porque, de acordo com a minha escolha, eu vou ser recompensado ou punido. Não estou falando isso num termo legal, né, jurídico, né, mas porque bem isso, ou dá certo ou dá muito errado. Né? Então, larguei de Patrícia para ficar com Joana. Eu fiz bom negócio ou não? Né? Eu resolvi me candidatar para a empresa tal. Foi legal, cresci, ou aquela empresa só me deu dor de cabeça? Resolvi sair de um bairro para morar em outro. Resolvi sair de casa nesse momento. Eu podia ter esperado mais alguns anos para sair mais forrado de dinheiro, mais estruturado, ou a vida louca e tudo bem. É isso. A gente está falando de justiça no sentido de qual o resultado das nossas escolhas, sejam quais forem, sem aqui questão de avaliar certo e errado, mas basicamente uma causa e efeito da mais natural possível. Essa segunda linha inteira vai falar do desenvolvimento da personalidade. Então, você tem a justiça, que são essas punições e recompensas, por assim dizer. Você tem o eremita, que na medida que você vivencia essas experiências, errando e acertando, você vai ganhando experiência. E aí esse eremita é o acúmulo de tudo aquilo que você vivencia na sua vida, enquanto isso torna você mais sábio. Você tem a experiência da roda da fortuna, e ainda tem gente que pensa a fortuna como se fosse dinheiro, né? Mas a fortuna fala de destino, é latim. E essa roda do destino fala sobre você aprender que a vida é impermanente. Então, uma hora você está no alto dessa roda, daqui a pouco você está na parte mais baixa. Quando você está no ponto mais baixo da roda, alegre-se que você vai começar a subir.
Quando você está no ponto mais alto dela, eu falei certo? Não. Quando você está no ponto mais baixo, só para recapitular, quando está mais baixo, alegre, você vai começar a subir. Quando você está no ponto mais alto, se prepara porque você vai começar a descer. E é isso, né? O princípio básico budista é sobre a impermanência. Nada é da maneira que... nada vai continuar sendo da maneira que é hoje, né? Então, eu sempre brinco que é Buda e Lulu Santos, né? Que nada do que foi será já foi um dia. É bem isso, porque você está loucamente apaixonado por alguém e aí você começa a ter essa relação, só que conforme o tempo vai passando, aquele amor às vezes declina, né? Você queria muito ter um carro, aí você conseguiu aquele carro e aí já não é mais a coisa, porque aí o teu objetivo já é outro, o teu desejo de conquista já é outro, né? Então, enfim, tem que entender esse processo cíclico, né? Tem que entender que essa história do padre dizer que serão felizes para sempre, né? Ou até que a morte os separe, isso é uma grande balela, né? Então, por que não existe casamento budista? Porque nenhum budista vai falar para sempre, porque para sempre não existe. Então, é por aí. E aí você experimenta força e pendurado como o poder que você tem e o poder que você deixa de ter. Então, é quando você está ali por cima da carne seca, está de boa, está lidando com todas as situações, está sabendo exercer o controle, o domínio. A carta da força é muito mais do que isso, mas a gente está só fazendo essa jornada aqui. E como é que você experimenta o momento de impotência? Porque a impotência também faz parte da vida. Então, em algum momento você tem tudo, em algum momento você não tem nada, em algum momento você pode articular o que você quiser, e em outro momento você está completamente vendido na história e tem que saber como lidar com isso também. Você tem um homem que está com o pé pendurado, está com o pé amarrado numa árvore, e na sequência vem alguém que tem um objeto de corte, que é a carta da morte. Então, quais são as transformações pelas quais eu preciso passar, e não é a vida que tem que passar, sou eu que passo pelas transformações, para de novo poder colocar o meu pé no chão. A carta da morte fala disso. Fala de retorno à essência. Uma coisa que eu não leio em nenhum outro lugar, mas a primeira vez que eu ouvi isso, para mim fez todo sentido, é que em hebraico a palavra para esqueleto é a mesma que se utiliza para essencial. Então, o que é passar pela experiência da morte? É você voltar àquilo que é essencial. Eu me descarto de todos os supérfluos, todas as coisas que são variáveis, e eu me agarro naquilo que é verdadeiro, que é perene, né? A minha essência, meu cerne. Então, é bem por aí. Essa experiência ela pode ser dolorosa, pode ser complicada, e aí eu tenho uma experiência de temperança, que é um pouco como eu equalizo toda essa situação. Eu gosto muito de olhar na segunda linha, que começa com a justiça, que tem os dois pratos, né, que você separa. Então, você vai fazendo ali você compara uma coisa com a outra, você destrincha o que é vermelho, o que é azul, você vai fazer. E aí, quando você chega na temperança, você mistura tudo, mexendo com os vasos. Então, essa alquimia é você pegar essas polaridades e transformar numa terceira coisa que não é nem vermelho, nem é azul, agora virou roxo. Então, isso é muito importante. A terceira linha é dada como a linha de desenvolvimento da transcendência. E as pessoas questionam sempre assim, puxa, mas como é que a linha da transcendência começa com a carta do diabo? A carta do diabo é fundamental porque você só vai ser inteiro lá no mundo se você juntar todas as suas partes, inclusive as suas sombras. Então é importante você descobrir que você não é tão santo assim, que você tem raiva, que você tem inveja, que você... né? Então, entrar em contato com a sua sombra faz parte do processo para se tornar autêntico, único, integrado, que é lá a nossa operação do 21. Depois da torre, depois do diabo, você encontra a torre. A torre fala de desconstrução, e essa desconstrução é fundamental para o nosso processo de crescimento. As pessoas... a gente tem dois lados, né? Um é a visão medieval da torre, que era o desmoronamento, tudo cai no chão, a vida me passou uma rasteira, parará, parará, parará. E uma visão mais atual, que fala assim, mas a torre é uma libertação. E aí meio que você tenta ignorar que essa libertação ela não vem de graça, não é um passarinho que alguém vai e abre a portinhola da gaiola, porque esse desmoronamento faz parte.
A torre não é uma construção que você encontrou abandonada e tomou posse. A torre você construiu, então o terreno estava liso, e aí você vai colocando tijolo por tijolo, fez a primeira carreira, a segunda, a terceira, a quarta, em algum momento você ficou ali encapsulado. Então a torre fala de todas as suas experiências. Em algum momento as experiências não te levam para mais lugar nenhum. Você precisa ampliar o seu horizonte. O universo chega para você e diz: Viviane, está na hora de crescer. E a Viviane é assim: não, mas eu estou aqui fechada, né? Estou aqui no quartinho, aqui está super confortável, né? Assim, se o seu problema é esse, não seja por isso. Aí tem que ser raio que rasga de alto a baixo, que é uma maneira meio que você sair desse lugar que é a sua zona de conforto, né? A zona de conforto às vezes até com dor, mas você meio que não se aventura para sair desse lugar, porque você fica apegado a todas essas construções, a todas essas memórias, a todos os seus valores. Só que essas coisas estão vencidas. A experiência de passar por uma torre, ela pode ser muito dolorosa na medida em que você tem apego a tudo isso que você construiu, ao apego à sua história da vida. Às vezes a linha do tempo ela avança, mas a pessoa carrega uma tragédia que aconteceu lá atrás, carrega com ela. Não tem mais a experiência em si da tragédia, mas a tragédia vai acompanhando essa pessoa, porque ela não abandona isso, como se eu largar essa tragédia, eu vou deixar de ser essa pessoa. Mas deixa para lá e se torna uma pessoa que é melhor, porque não tem esse peso carregando aqui. Eu fazendo mímica aqui na frente da tela é ótimo, mas tudo bem. É que a mão, se eu parar a mão, eu não falo, né? Então tem que estar tudo junto, coordenado aqui. Então você passa por essa experiência da torre. Acho muito legal, né? Porque eu estou fazendo uma formação agora em terapia haitiana e se fala muito da questão das couraças, né? Então o que são as couraças? Couraças são as defesas que a gente cria no próprio corpo para se proteger das experiências ruins que a gente teve na vida, né? Então você tem 7 couraças, né? Não são comparados aos 7 chakras, mas por acaso realmente são 7, e você precisa tornar essa couraça flexível, porque você não pode. Tem gente que fala assim: vamos romper a couraça. Não existe romper a couraça, porque a couraça está lá e ela é uma defesa. Mas você tem que tornar ela mais flexível para permitir que você possa interagir com a vida. Mas, efetivamente, falando de torre, né, quando essa torre ela desmorona, o que sai de dentro dela é estrela. Você pegar alguns baralhos antigos, você encontra uma nuvenzinha que sai, ou então você tem realmente uma estrela saindo de dentro da torre. E essa estrela, essa mulher nua, e ela precisa ser uma mulher e precisa estar nua, né? Então, tem baralho que coloca a estrela como se fosse um homem. Às vezes coloca um homem com um casaco de pele. Não, tem que ser uma mulher e tem que ser nua. Porque é o momento que você se despe de todas as máscaras. É o momento que você se despe de todas as suas defesas. É o momento que você realmente se coloca vulnerável e... Eu ia falar transparente, mas não é a palavra certa, não é transparente não. Como é que é? Escapou, mas enfim, daqui a pouco a gente volta. Você se colocar nu é você mostrar a sua essência, é você não ter mais que falsear mais nada. Então, esse momento de estrela é um momento que vem depois da torre, exatamente porque, agora eu estou aqui pronta para a vida, eu estou pronta para renascer, para ser uma outra pessoa e tudo mais. Transparência. Realmente você não tem nada que coloque entre você e quem te observa. Eu acho que isso mesmo. Aí você passa pela torre, você passa pela lua, que é o momento em que, dentro desse processo de purificação da estrela, né, a estrela que carrega aquelas ânforas e as ânforas jorram aquela água de forma contínua, essas ânforas elas precisam esvaziar aquele poço, né, aquele terreno, aquele pântano que a gente vê na carta da Lua. Então, na medida que a gente tenta entrar em contato com a nossa verdadeira essência, estrela, a gente precisa olhar das nossas dores, dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, das nossas tristezas. Então, a Lua fala de tudo aquilo que mexe com a gente de uma maneira melancólica, né? Aquilo que nos ilude, aquilo que precisa vir à tona, né? Então, aquele cenário de escuro, os cachorros, o
do agostinho, saindo ali do lago, é o momento perfeito para você começar a acessar aquele conteúdo. É sempre importante falar sobre isso, que obviamente a Lua vai ter características positivas também, mas assim, palavras-chave, né? Eu gosto de frisar algumas coisas com uma frequência. O tarô nunca violenta ninguém. Então, o tarô só vai falar para você alguma coisa que você está pronto para dar conta daquela informação. Então, quando o tarô fala que você está pronto para encontrar com aquela lua, é que você está pronto, você está preparado, você tem uma bagagem, você tem uma estrutura hoje que você pode falar da sua relação com a sua mãe, que você pode falar da sua relação com o quanto você se sente inferiorizado, ou você está pronto para falar da sua baixa estima, você pode, sei lá qual o tema, mas essas coisas estão lá no inconsciente, então elas afloram para que, opa, agora eu estou pronto para discutir esse assunto, elaborar essa questão para poder limpar. Então, assim, essa combinação de lua e estrela, é isso mesmo, é um processo de purificação. Eu preciso que essa água que está parada aí na lua, que ela simplesmente ela ganhe vida, que ela flua, que ela escorra. E aí eu descubro quais são os tesouros que eu tenho guardado no fundo daquele lago, que até então estava lá meio tudo parado, meio empoçado, fedendo e tudo mais. Quando eu consigo fazer esse movimento, quando eu consigo realizar essa alquimia, vem a carta do Sol, que é a carta que fala realmente de clareza, da lucidez, da luminosidade, né? Então, as coisas começam a ficar claras, e isso é muito importante para dentro do meu processo de desenvolvimento. Eu vou fazer um comentário aqui, só quem vai entender é carioca ou quem conhece um pouco do Rio de Janeiro, né? Eu falo que essa sequência de Sol, julgamento e mundo é como se fosse Largo do Machado. Largo do Machado aqui no Rio, você vai para uma rua, o Largo do Machado é realmente como se fosse uma grande praça. Você sai da praça para a direita é Catete, você vai para a esquerda é Laranjeira, você vai para o outro lado é Flamengo, você virou... Então, é isso. Então, essa sequência de Sol, julgamento e mundo é muito próxima do outro, porque no Sol cai a ficha, então você entende, puta, era isso ou é isso. Quando você está vivenciando o julgamento, é exatamente a elevação da sua consciência, porque assim, opa, agora eu sei o que fazer, e no mundo você, efetivamente, você integra todas essas partes, você se coloca da melhor maneira possível, né? O melhor Marcelo que eu posso ser nesse momento é esse mundo aqui. E aí, de novo, eu vou fazer essa viagem do louco e vou, de novo, percorrer por todo esse caminho para encontrar um novo degrau, um novo patamar de um Marcelo ainda melhor, ainda melhor, ainda melhor, até o quanto for possível vivenciar isso. Beleza? Falando especificamente do louco. O louco, toda vez que a gente for estudar tarô, comparando o Waite com Marseille, a gente vai encontrar algumas cartas que são bem diferentes, né? Então, quando a gente começa a falar do louco marselês, a gente tem essa figura aqui, que é uma figura maltrapilha, né? Que está lá meio que andando a esmo, né? Então, assim, é uma carta que a literatura clássica vai falar que é uma carta de caos, uma carta de desordem. Esse louco aqui, ele não tem destino, né? Ele está meio que andando solto por aí. As pessoas falam que, não, porque o cachorro é o aspecto primitivo, que traz ainda a consciência, isso, aquilo, outro, mas eu assisti uma palestra do Robert Price, quando ele esteve no Brasil, ele falou que essa figura do cachorro é típica dos vilarejos, né? Os cachorros eram treinados, porque assim, ok, a galera que a gente conhece está de boa, o cachorro está lá, vira a barriga para cima, ganha um chamego e tudo mais. Toda vez que aparecia alguém estranho, esse cachorro automaticamente assumia uma postura agressiva para botar aquela pessoa para fora dali. Então, esse cachorro aqui não está brincando com o louco, ele está realmente mordendo a perna, está querendo que ele saia desse lugar. E o louco, de modo geral, é exatamente esse... É o tio do pavê, só que as pessoas que você não quer ter por perto, né? Então, quando você está na padaria e aparece um mendigo com um cheiro ruim pedindo dinheiro, a primeira coisa que você faz é querer sair daquela pessoa de perto de você. Você imagina, né? Eu tenho vários clientes e alunos agora que estão vindo de família evangélica. Então, assim, dentro de um contexto evangélico, você tem alguém que vive com tarô, que vive com astrologia, ou está virando wicano, qualquer coisa assim, de novo, é uma pessoa que é um corpo estranho. Então, assim, o louco é sempre um estranho do grupo que ele faz parte, né? Então, eu frequento várias tribos diferentes.
eu meio que me adapto um pouco a essa tribo, mas assim, eu nunca vou ser exatamente como as outras pessoas, né? Então tem a galerinha Haribo, que fica lá namastê, arro, gratidão e tudo mais. Não rola, né? Eu estou no grupo corporativo, mas eu tenho uma bagagem holística, né? Então, assim, você ser o diferente dentro de determinado contexto é uma característica de louco, que pode ser desde um diferente só ovelha negra, como pode ser um diferente que realmente é rechaçada, é excluído do grupo, porque a gente não aceita que você seja do jeito que você é. Isso é bem louco. Quando você coloca o louco marselhês falando da responsabilidade, compromisso, esquece, porque o louco tem realmente a cabeça na lua. O louco ele não se pega a nada, ele não se prende a situação nenhuma. O que se fala, a gente tem umas questões aqui de arte medieval, né? Que dizem que a configuração do louco está indo para o fundo da carta, então realmente está dando as costas para você, ele está indo embora. Em várias situações, o louco é a pessoa que está indo embora, é a pessoa que chutou o balde, né? Que virou a mesa, que não quer mais se ligar a mais nada. Então, quando você se relaciona afetivamente com o louco, ou é uma pessoa que é muito diferente de você, que traz, de repente, experiências que você nunca vivenciou antes, ou é a pessoa que, em algum momento, pode simplesmente picar a mula, né? Então, nos atendimentos atuais, assim, a pessoa nunca mais respondeu meu WhatsApp, né? E aí, eu não consigo mais encontrar, e me bloqueou nas redes sociais. É isso, a pessoa se isolou e te deu um adeus e acabou, você não, sabe, sem satisfação nenhuma. Isso é uma possibilidade. Eu botei aqui, estava mexendo com o Oswald ontem, e aí é legal, só para frisar, né? Você vê que a cara do louco, do Oswald, ele traz aqui uma marca de uma demência, né? Então, realmente causa uma certa aflição em quem está por perto. A ideia é bem essa. Uma coisa importante que a gente fala, o louco é tudo isso de ruim, de novo, temos graduações, né? Quando você vivencia o louco, às vezes quando você sai da rotina, né? Eu levo uma vida robótica. Eu acordo, vou para o trabalho, do trabalho eu volto para casa, eu fico e eu não consigo mais ter noção direito da minha vida. O louco que fala assim, sai da rotina, vai para outro lugar, experimenta fazer uma coisa nova. Sabe aquela história do use filtro solar? Mais ou menos por aí, né? Procura, vá para casa para um outro caminho, experimenta fazer uma atividade nova, vá conhecer um lugar que você nunca viu. Eu gosto muito de um anúncio que tem dos Emirados Árabes, um anúncio antigo, que eu aplicava em aulas de marketing, que é uma senhorinha coreana, chinesa ou japonesa, nunca vou saber, mas era alguém oriental. Era uma senhorinha num helicóptero, lá com fone de ouvido, e ela sobrevoando aquela paisagem maravilhosa lá dos Emirados Árabes, né? Aqueles prédios, aquelas praias, aquela coisa toda. E a única coisa que aparecia como legenda era: qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Isso é louco. Quando o louco aparece como resultado de um jogo, ele pode ser uma dispersão, pode ser alguma coisa que não vai vingar, é uma possibilidade, dependendo do contexto das outras cartas, mas também pode ser experimente algo que você nunca viu. Eu preciso escolher entre duas empresas. Essa empresa aqui eu já trabalhei lá, eu conheço exatamente o que eu tenho que fazer lá, né? O cargo tem a ver com o cargo que eu tinha na anterior. E essa aqui, eu vou ser desafiado a fazer uma coisa nova. Vá nessa nova, porque o louco está te montando experimentar algo que você não viveu ainda. Né? O louco é literalmente uma folha em branco, então você pode fazer o que você quiser naquele pedaço. Né? Você pode escrever, você pode construir a sua história. Isso aqui é uma leitura bem viável com relação a isso. Quando chega a 1910, o Waite desenha, o Waite não desenha, né? O Waite estrutura, a Pamela desenha, e aí você tem esse louco bonitinho, que está na beira do penhasco, né? Então, o fato dele estar num lugar alto é um indicativo que ele está em dimensões espirituais superiores, né? Isso é bem da Torá. A Torá, quando coloca assim, subiu a montanha, não é porque subiu a montanha, porque você teve uma elevação espiritual. Caiu no abismo. Putz, você foi lá no inferno mesmo, né? Então, um vale. Você está descendo o vale porque você está descendo espiritualmente, né? Você está se densificando. Subiu a montanha porque você está num grau de refinamento. Então, o louco não só está num ponto alto, que está no precipício, como você vê aquela montanha lá no fundo, né? Com
com a neve e tudo mais. Então, realmente, ele fala aqui numa condição muito especial. A carta do louco é uma carta que fala de espontaneidade. Então, essa brincadeira, e aí eu gosto dessa imagem do mitológico, que é o Baco ali brincando, e tem uma águia, que é Zeus ali só de olho, né? Então, se ele cai do precipício, a águia desce, pega e salva. Quando você está vivenciando o louco, você... Embora a gente fale que o louco não raciocina, né? Não é uma pessoa de lógica, não é uma pessoa que para elaborar muitas coisas, a gente precisa olhar o lado positivo disso, que é alguém que simplesmente que segue o fluxo. Então, eu consigo ser feliz quando as coisas estão muito boas, eu consigo ser feliz quando as coisas estão muito ruins. Ah, mas como é que alguém consegue ser feliz quando está muito ruim? Eu simplesmente consigo me conectar, né? Conectar comigo mesmo, e eu não me deixo impregnar pelas situações externas. Obviamente, se esse louco está positivo ou negativo, eu posso ter um lugar aí de devaneio, né? Eu me recusar a ver as coisas como elas verdadeiramente são. Mas no aspecto positivo, eu estar conectado com alguma coisa que é superior, que eu sei que assim, opa, peraí, agora ainda não é hora de entrar em pânico, né? Deixa eu fluir, deixa eu entender que caminho é esse. Eu tenho vivido vários momentos nas últimas semanas de uma certa sincronicidade, que não deixa de ser uma coisa meio do louco, né? Porque assim, ok, vamos ver onde é que isso vai parar. E as pessoas me acessam, as pessoas me encontram, e por aí vai. Das coisas mais simples, né? Então, ontem eu dei aula em São Paulo no sábado, e eu resolvi ficar domingo para poder participar de um evento do Mahalila, que era gratuito, na parte da manhã, enfim. O espaço era longe do metrô, e quando eu saí, estava chovendo pra cacete. Eu fui pegar o meu celular para chamar um táxi e, por algum motivo, eu estava dando sem sinal. Eu não conseguia conectar nem com o Uber, nem com o 99, estava sempre dando alguma coisa que eu, de fato, eu não sei o que é, mas depois voltou ao normal. Eu falei, putz, estou ferrado, né? Estou preso aqui, e eu tinha um ônibus para poder apanhar 1h30 depois. Parou uma senhora do meu lado e ela falou assim, você quer ir para onde? Eu falei, olha, nem sei onde é que eu estou exatamente, assim, para o metrô mais próximo. Ah, mas você está hospedado aonde? Eu falei assim, não, eu estou voltando para casa. Então, eu quero o metrô para poder pegar um ônibus para rodoviária. Eu falei assim, espera um pouquinho, porque eu estou com o carro parado ali na outra rua. Eu vou parar aqui, me dá teu celular para deixar que eu vou, depois disso, eu vou pagar. Ela falou, bem preocupada com isso. Mas eu te levo. A mulher do nada apareceu, dizendo que me dava uma carona até o metrô. E ela saiu, e ela dirigindo e segurando lá o celular lá no GPS, lá junto do volante, não sei o quê. Ela disse, o que você veio fazer aqui, né? Você conhece o cara, né? Estava meio que sondando lá a situação, assim. Não, eu estou aqui porque, na verdade, a minha filha é taróloga. Eu falei, mesmo, eu também sou taróloga. Eu falei, nossa, aqueles tarólogos se encontram, não sei o quê, tudo mais, aquilo outro. E aí a gente foi batendo um papo enorme, ela contando lá mais história da vida dela, não sei o quê. E ela assim, se preocupa. E eu sabia que o metrô era perto, né? Era ruim para fazer aquele trajeto na chuva, eu sei. Mas, assim, tá demorando demais aquilo. Assim, não, se preocupa não que eu tô seguindo o GPS. Eu, assim, que história é essa? Daí quando eu vejo, a mulher me deixou na rodoviária. Não, o máximo isso. Eu falei, cara, entendo assim, ok, beleza. É o fluxo. Então, assim, do nada, eu ali, 400 pessoas que eu nunca vi na vida, porque eu realmente estava num salão, eu até fiquei bem impressionado, não sei se alguém já ouviu falar do Nixon Gabriel, um cara que trabalha com Mahalila. Ele ia fazer o evento num lugar, resolveu levar para outro, e aí colocou a primeira parte gratuita, e um salão enorme, estava com muita gente, o pessoal estava se comportando como se fosse o show da Oprah, né? Todo mundo gritava, um povo meio frenético, mas enfim. A mulher me viu de mala, ela podia ter me ignorado, como todo o resto, né? Os outros 399 pessoas estavam lá me ignorar. Falei assim, levo você, né? Eu sei o que é estar carregando uma mala, foi a frase dela. Eu sei que alguém está carregando uma mala pela cidade, então eu levo você. E aí me levou, não levou no metrô, como me deixou na rodoviária. Foi perfeito. Isso é louco, é você acreditar que assim, cara, eu vou entrar em pânico? Não, alguma coisa vai me fazer sair daqui. E foi, né? Então, é um pouco isso. Quando a gente fala do louco, e fala dessa coisa de não raciocinar, às vezes, não seguir padrão, foi o que eu falei antes,
A gente pode entrar para o lado da inventividade, da criatividade, é não ficar no lugar comum, é trazer uma inovação, né? Porque eu consigo olhar as coisas de uma maneira diferente. Eu olho como ninguém mais olha. A carta do louco ela pode ser extremamente positiva no sentido de ter liberdade, de você seguir a sua vida sem estar preso a medos ou expectativas, porque é tudo que detona a gente. Quando você tem medo do que está por vir, você está detonado. Quando você cria 1000 expectativas para o que está por vir, você também está pisando na lama. Quando você simplesmente ok, vida, me surpreenda, você aceita as pessoas que aparecem, as circunstâncias que são assim ou assim assado, vive da opinião alheia. Mas é bem isso. Você pode ser o louco, que é sempre colocado como uma pessoa novinha. Embora o Marcelli e o coisa, não, né? Mas tem essa coisa da criança, né? Ou quando você chega a uma determinada idade também, você já não se preocupa mais com as coisas, né? Eu estava participando de um grupo de homens que estava rolando uma certa polêmica com relação a isso. E eu falei que a melhor coisa do mundo é quando você passa, à medida que você envelhece, e cada vez menos você se preocupa com o que as pessoas vão, da maneira que elas vão te julgar. Porque você não tem mais dar satisfação para as pessoas. E é um pouco por aí, né? Louco é esse lugar de experimentar uma liberdade. A liberdade de ser, a liberdade de conhecer, a liberdade de se arriscar. Eu tenho umas 3 pessoas próximas nesse momento que, fazendo lá o que o Júlio Romano lá perguntou, o Júlio Cláudio, sobre personalidade, são 3 pessoas, 3 mulheres, por acaso, que têm a personalidade do louco. E a personalidade do louco vai ser essa coisa de querer apreciar a vida, sabe? De não querer criar, não querer se amarrar, não querer criar comprometimentos, porque às vezes a gente passa por algumas situações que prendem a gente, cerceiam a nossa liberdade, tentam colocar num quadradinho. E assim, eu definitivamente não quero ficar dentro desse quadrado, porque a vida é muito maior do que esses pequenos espaços onde querem me confinar. Né? Então, eu posso ser o louco porque eu ajo como um louco, ou eu posso ser o louco porque eu faço com que as pessoas pensem como louco. Então, fazer com que as pessoas se percebam de uma outra forma, que as pessoas se permitam, é muito por aí. O Júlio Gaspar está aqui, né? Ele trabalha com Pathwork, né? E eu gosto muito da história do Pathwork de falar sobre a busca do eu autêntico. Né? Esse eu autêntico é bem a coisa do louco, né? Sou eu, sabe a coisa da terra virgem, né? A terra que não foi maculada por ninguém construiu nenhum prédio, ninguém fez nenhum encanamento, nada, é isso. Então, assim, quando eu mergulho na minha essência, quando eu mergulho na minha verdade, eu estou entrando em contato com esse louco. É importante resgatar esse louco. É importante resgatar esse louco para, às vezes, contrariar o grupo que a gente faz parte, né? Porque todo mundo está falando assim, essa parede é vermelha. Você está olhando assim, cara, mas isso aqui não é vermelho. E aí você pode ficar com medo de falar que é azul, a não ser que seja daltônico, né? Mas enfim. Mas você fica com medo de falar alguma coisa, porque assim, putz, vai ser a pessoa, você é a única pessoa a manifestar uma opinião contrária às outras. Se você é louco, você manifesta. E você assume o compromisso, né? O risco de estar certo ou estar errado com relação àquela opinião. Mas a carta do louco tem muito a ver com a vida. Buscar viver a vida de uma forma plena. É a melhor carta do tarô? Não. É a pior? Também não. Tem que saber como é que te gradua desse ponto para outro. A gente vai ter oportunidade, de repente, de voltar ao louco e esmiuçar um pouquinho mais para não estender muito aqui essa nossa conversa. Já são 9h45. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre o louco, sobre alguma coisa que eu já falei? Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta o braço aqui que eu libero o microfone, aí faz a pergunta, a gente ouve e responde aqui de boa. Não são várias caras que eu estou aparecendo, é só uma coisa aqui. Eu não sei nem como é que vocês estão vendo isso, eu estou vendo um monte de quadradinho na minha tela, estou meio perdido, mas enfim, estou aceitando que é isso. Estamos aqui em 23 pessoas, 70 se inscreveram, então está de boa. Dúvidas? Então, beleza. Qual é o processo aqui que a gente está fazendo? Cadê?
Com relação aqui a essa proposta, não é isso, peraí, calma. Acabei de fazer uma bobagem. Mas com relação à proposta aqui do curso, hoje é a primeira de 16 aulas. O que eu estou fazendo aqui como proposta, só retomar aqui o PowerPoint. Okay. O que eu estou adotando aqui como proposta é começar esse curso agora, hoje, 2 de setembro, e terminar no dia 16 de dezembro. Eu agora realmente fiquei perdido, porque eu não sei o que estou mostrando aqui. Peraí. Ah, tá, achei. Pronto. Estamos aqui compartilhando a tela. São 16 aulas, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, a ideia é de 8 até 9h30, 90 minutos de aula. Eu estou colocando o valor total do curso, né? Uma preocupação minha aqui nesse processo como um todo é o que a gente encontra, de modo geral, em curso, que as pessoas começam e abandonam no meio do caminho. Então, o que eu estou querendo aqui é ter o compromisso de quem quiser fazer parte, né? Que vai pegar do começo até o final desse trabalho, né? Então, como são 4 meses, o que eu estou colocando aqui é o valor de R$210 por mês, que eu estou fazendo aqui a hora-aula que eu já cobro dos workshops, né? Então, não tem diferença, estou só colocando aqui dentro da nossa grade. Pagamento feito pelo PayPal. Quem tem problemas com cartão de crédito, não tem cartão de crédito, fala comigo, a gente tenta elaborar alguma coisa. E para quem quiser fazer o pagamento à vista, eu por acaso, algumas pessoas que entraram já, se matricularam, já fizeram à vista. Eu dou 15% de desconto, então, em vez de pagar o total de 840 durante os 4 meses, já paga agora 710 por depósito, ok? O processo aqui aula online, exatamente o permitir fazer essa interação aqui em tempo real, ter as aulas específicas para fazer a prática, né? Então, trazer jogos, ainda que a gente não tenha visto todos os arcanos, mas a gente já começa a elaborar, já começa a pincelar, né? Dar o spoiler de algumas coisas que a gente vai ver para frente, outras vai ser um pouco de visualizar a carta e perceber o que vem para cada um. Eu imagino que algumas pessoas já venham de outros lugares, outras não sabem nada, e os 2 grupos são bem-vindos para fazer esse trabalho. E as aulas vão ficar gravadas até o dia anterior da aula seguinte. Então, assim, putz, Marcelo, eu não posso nessa segunda-feira estar presente. Beleza, eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que essa gravação é colocada numa nuvem, o próprio Zoom me dá um link, e esse link eu vou disponibilizar para a pessoa, para ela poder acessar e poder assistir isso aí quantas vezes ela quiser, né? Até o domingo. E aí, quando for no domingo, eu tiro isso do ar, para a gente assistir a aula da próxima segunda-feira. Então, ninguém vai ficar assim, estou com todas as aulas possíveis. Não, é só o tempo de poder acompanhar todo o processo, ok? Quem quiser falar comigo depois, me dá um toque, manda por WhatsApp, ou manda pelo Facebook, pelo Instagram. Então, para onde vocês me acham, onde vocês me conhecem, é só fazer contato que a gente conversa. E aí, na segunda-feira que vem, no mesmo horário, a gente tem aqui um encontro marcado para falar um pouquinho mais do louco, falar do mago da papisa. A gente já começa já aqui na nossa dinâmica e abrindo mais para perguntas, interagindo mais conforme vocês também tiverem dispostos para isso, né? Que aqui eu estou à disposição. Ninguém fala nada, sai falando até não poder mais. Tá legal? Gente, obrigado. Até a próxima. Espero que tenha sido útil para vocês esse bate-papo. Algumas pessoas já me conhecem pessoalmente, já terem feito curso comigo, outros só me conhecem de redes sociais. Então, acho legal você ter esse momento aqui de troca. Tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima. Tá legal? Tchau.